Olá, pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você ligadinho aqui conosco. Mais uma vez aqui com vocês, o professor Edenilson Moraes, para a gente seguir junto nesse nosso processo pedagógico. E desta vez eu estou aqui para falar com vocês sobre um tema que é muito importante. Aliás, este é um dos temas campeões de ocorrência nos exames vestibulares e também no Enem. É um tema muito especial que você precisa ficar atento para conseguir assimilar da melhor maneira possível e não ter mais dúvida sobre esse assunto que é de fundamental importância. Bom, gente, na aula de hoje iremos falar sobre o mercantilismo. Isso mesmo. Tenho certeza que em algum momento da sua vida acadêmica, em algum instante da sua vida escolar, você se deparou com esse termo, com essa expressão, mercantilismo. E talvez você tenha ficado um pouco com dúvida, talvez você não tenha compreendido toda a importância histórica que teve o mercantilismo ao longo do processo de formação ali das primeiras etapas do capitalismo. Mas se você tem alguma dúvida aí, não se preocupe. Cola em mim que você brilha. Hoje a gente vai falar sobre os principais aspectos relativos ao mercantilismo. Talvez, quando você esteve estudando sobre a colonização da América Portuguesa, ou mesmo sobre a colonização da América Espanhola, eis que apareceu essa palavra, mercantilismo. E aí, de repente, você ficou em dúvida. Vamos elucidar essa dúvida agora. Pessoal, para início de conversa, a gente vai conceituar a palavra mercantilismo. Vamos lá, o que é mercantilismo, afinal de contas? Bom, nós podemos conceituar o mercantilismo como um conjunto de práticas político-econômicas empreendidas pelos Estados nacionais modernos europeus ao longo do período que vai do século XV ao século XVIII, isto é, durante a Idade Moderna. Aí pode aparecer, pode pintar uma perguntinha na sua mente. Aí, de repente, você pode perguntar assim, professor, então quer dizer que o mercantilismo era a política econômica dos estados absolutistas? Peraí, calma lá. Pessoal, nem todos os estados modernos europeus que assimilaram a política mercantilista eram absolutistas. A maioria deles era absolutista. Ok, tudo bem. Porém, não se esqueça que a Inglaterra também empreendeu a política mercantilista. Tudo bem que a Inglaterra teve uma experiência absolutista lá durante a dinastia Stuart, mas depois das revoluções inglesas, a Revolução Puritana de 1640, a Revolução Gloriosa de 1688 e a consolidação da monarquia parlamentarista naquele país, aquele lance que o rei reina, mas não governa, a Inglaterra ainda por um certo período continuou empreendendo a política mercantilista, que foi um fator fundamental para o processo de acumulação primitiva de capitais para esse país, que foi fundamental, inclusive, para a futura Revolução Industrial lá do século XVIII. Portanto, meus amiguinhos, é preciso relativizar esse conceito. Prefira definir mercantilismo como a política econômica empreendida pelos estados modernos europeus no conceito que vai, do contexto histórico, que vai do século XV ao século XVIII. Outro aspecto importante ainda em nossa aula, pessoal. Qual era o grande objetivo econômico da política mercantilista? E aí, qual era o grande lance do mercantilismo? Ora, pessoal, o grande objetivo do mercantilismo era promover o fortalecimento econômico desses estados modernos europeus. Isto é, garantir uma balança comercial favorável. Uma balança comercial favorável é alcançada quando o país exporta mais do que importa. Quando a balança comercial é
superavitária, pessoal. A balança comercial favorável, exportando mais do que importando. Olha, o elemento que eu trago aqui na nossa aula, olha com atenção aqui para a tela, pessoal. Atenção para a tela, vamos pegar os elementos do mercantilismo. Esta imagem nos ajuda a compreender, basicamente, o que foi o mercantilismo. Olha lá, tem um cidadão que aparece na tela, que pode ser alguém ligado ao governo, né? Algum alto funcionário, alguém que faça parte da burocracia estatal. E observa quais são os elementos dispostos na mesa deste cidadão. Você tem uma miniatura do que seria uma caravela, remetendo às grandes navegações, portanto, nós podemos compreender o mercantilismo como um resultado direto dos desdobramentos das grandes navegações. Você sabe muito bem que as grandes navegações ocorreram durante os séculos XV e XVI e foram fundamentais para a ampliação do mundo conhecido pelos europeus, fazendo com que os europeus passassem a colonizar partes do litoral da África, partes do litoral da Ásia e também o quê? O Novo Mundo, pessoal, a América, que foi colonizada por portugueses, espanhóis, ingleses, franceses, holandeses. Portanto, o mercantilismo, já peguei, que é uma consequência, um desdobramento da expansão marítima e comercial europeia, as grandes navegações. Olha o que mais que aparece na tela, moçada. Temos aqui barras de ouro que valem mais do que dinheiro, como diria Silvio Santos. Barras de ouro, moedas de ouro, mostrando um outro elemento importante da política mercantilista, que era o metalismo. E temos ainda uma balança. Essa balança simboliza o quê? Simboliza as transações comerciais. Exportações e importações. Ainda tem um mapa ali, pessoal. Um mapa mostrando, então, os territórios coloniais explorados por essas potências europeias. Que potências são essas, professor? Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Holanda. Beleza? Vamos em frente, então, pessoal. Vamos então agora analisar algumas das características fundamentais do mercantilismo, aquilo que você não pode esquecer, aquilo que pode aparecer na sua prova, aquilo que pode estar uma questão do Enem. Observe então as características fundamentais do mercantilismo. Primeira característica, moçada, intervenção do Estado na economia. Olha só, o Estado regulando com mãos de ferro a economia. O Estado controlando todo o funcionamento econômico, não apenas a questão da cobrança dos tributos, da cobrança dos impostos, mas o Estado tendo uma grande participação no aspecto econômico, promovendo, entre outras coisas, o chamado protecionismo alfandegário. O que vem a ser protecionismo alfandegário? Era o Estado criando barreiras para impedir ou pelo menos para limitar a entrada de produtos manufaturados estrangeiros. Então, esse protecionismo alfandegário significa o quê? Proteger a produção nacional ante a concorrência estrangeira. Você está ligado que um dos objetivos do mercantilismo era manter uma balança, o quê? Balança de comércio favorável. Então, para isso, precisava criar mecanismos para garantir uma maior acumulação de riquezas e, ao mesmo tempo, impedir a entrada de produtos estrangeiros. Olha lá uma característica importantíssima do mercantilismo, pessoal, o chamado metalismo. Heavy metal aí, galera. Rock and roll, man. Metalismo, acumulação de metais nobres, ou seja, a acumulação de ouro e prata. Pessoal, media-se a riqueza de um país nesse período de acordo com a quantidade de ouro, de prata que esse país possuísse.
Quanto mais riquezas minerais esse país possuísse, mais rico ele era considerado. Então, o metalismo foi, sim, uma característica fundamental do mercantilismo, pessoal. E quem é que trabalhou com o metalismo? Qual o país que dedicou-se basicamente a promover essa acumulação primitiva de capitais através de suas reservas de ouro e prata? Os países ibéricos, os estados ibéricos, inicialmente a Espanha, que obteve sucesso na exploração mineral do antigo território azteca, no México, onde os espanhóis exploraram ouro, e no antigo território inca, na América do Sul, ao longo ali da Cordilheira dos Andes, próximo à Cordilheira dos Andes, do vice-reino do Peru, nas minas de Potosí, onde os espanhóis extraíram prata. Então, ao longo do século XVI, XVII, XVIII, os espanhóis promoveram a exploração econômica dessas áreas, extraindo metais preciosos. Os portugueses, por sua vez, não tiveram assim tanta sorte ou tanta competência quanto os espanhóis, que já conseguiram encontrar ouro no início de seu processo de exploração econômica do Novo Mundo. Os portugueses, por sua vez, só vieram a explorar ouro no Brasil durante o século XVIII. Você sabe que o século XVIII é o século dourado da colonização, é o período da mineração no Brasil, onde o centro-sul brasileiro, Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, é o centro da extração aurífera. Portanto, os estados ibéricos, primeiro a Espanha e depois Portugal, dedicaram-se a essa política metalista. A propósito, os outros estados nacionais europeus, como por exemplo a Inglaterra, chegaram inclusive a praticar a pirataria e o corso contra os galeões espanhóis, que eram aquelas embarcações castelhanas que cruzavam o Atlântico carregadas de ouro, pessoal, e vez por outra eram atacadas por navios corsários ingleses que atacavam essa embarcação, atacavam e saqueavam esses navios. Olha, é a pirataria como um aspecto dentro dessa política mercantilista também. Quem não se lembra de Francis Drake, o corsário aí mais importante durante o reinado da rainha Elizabeth I da Inglaterra. Lembra dessa rainha? Elizabeth I, a rainha virgem, porque nunca se casou. Pois é, teve atividade da pirataria durante o reinado da rainha Elizabeth I da dinastia Tudor. Bom, aqui está mais uma característica fundamental da política mercantilista: balança comercial favorável. Ou seja, aquela prática, pessoal, de exportar mais do que importar. Para conseguir esse intento, os estados modernos europeus adotavam práticas monopolistas, perfeito? Concedendo o monopólio da exploração de um determinado produto ou da produção de determinada manufatura para um grupo econômico, ligado ao Estado, ligado à burguesia associada ao Estado. Ou então eles faziam as famosas práticas protecionistas, procurando limitar a entrada de produtos importados, taxando esses produtos importados, colocando alíquotas de importação elevadas. Outra característica ainda, anota aí no seu caderno: colonialismo. Colonialismo. Bom, o colonialismo, pessoal, é a exploração colonial, a exploração econômica das colônias. As colônias localizadas no Novo Mundo. Pega o exemplo aqui do Brasil. O Brasil, ou América Portuguesa, foi uma colônia de exploração pertencente a Portugal. Certo? Beleza. Qual era a função da colônia? A função da colônia era fornecer riquezas. Vamos fazer um esqueminha aqui para compreendermos melhor o que estamos falando. Então você tem, de um lado aqui, a
colônia, olha que legal. De outro lado, você tem a metrópole. Então, vamos entender. O que é isso aqui, professor? Isso aí é o chamado sistema, eu vou escrever aqui em cima, hein? Sistema colonial, o antigo sistema colonial. No sistema colonial, pessoal, nós temos aqui o centro do sistema, que é a metrópole. O que é a metrópole? É o Estado Nacional moderno. E na periferia do sistema, o que é que aparece? Opa! Eis que aparece a colônia. A colônia é o território que vai ser explorado pela metrópole. Então, veja, da colônia para a metrópole vão partir produtos que possam complementar a política econômica metropolitana, tá ligado? Ou seja, produtos como matérias-primas, vamos escrever aqui, matérias-primas, e também podem ir metais preciosos, por que não? Ouro, prata, metais preciosos ou metais nobres. Da metrópole para a colônia também vem uma série de produtos, pessoal. O que a metrópole vai enviar para a colônia? A metrópole manda para a colônia produtos manufaturados. Produtos manufaturados e também escravos. Escravos provenientes da África. Então, essa relação comercial aqui, pessoal, colônia-metrópole, você percebeu que a função da metrópole era fornecer o máximo de riquezas para o entesouramento da metrópole. A colônia tinha que abastecer a metrópole, enriquecer a metrópole, fornecendo mercadorias complementares à economia metropolitana. Então, é justamente essa função aí. É isso que vai estar estabelecido nessa relação aqui entre colônia e metrópole. Essa relação vai ser permeada pelo chamado Pacto Colonial. O que é Pacto Colonial? O Pacto Colonial, gente, é o direito de exclusividade da exploração econômica que a metrópole terá em relação à sua colônia. Portanto, está aqui, Pacto Colonial ou exclusivo metropolitano era uma característica do mercantilismo. Pensa mais uma vez na história do Brasil, gente. Pensa novamente na colonização da América Portuguesa. A função da América Portuguesa era fornecer riquezas para o Estado monárquico português, para o governo de Portugal. Assim foi com a produção de cana-de-açúcar, de algodão, tabaco, drogas do sertão, com a extração de ouro, pessoal. Percebeu? A exploração econômica da América Portuguesa visava garantir o enriquecimento da metrópole portuguesa. Outro aspecto aí do processo de mercantilismo foi o chamado comércio triangular, envolvendo América, África e Europa. Comércio triangular, daqui a pouquinho eu ilustro para você no mapinha o que foi esse chamado comércio triangular. E temos, finalmente, a chamada teoria quantitativa de moeda, que é facinho de você compreender. Quanto mais ouro ou prata um país possuísse, mais rico ele era considerado. Essa é a boa e velha teoria quantitativa da moeda. Perfeito, meu camaradinha? Agora, jovenzinho, eu gostaria que você prestasse muita atenção na imagem que eu vou mostrar para você, porque ela dá uma ilustração muito legal do que foi a chamada exploração colonial ou colonialismo, que é uma das características fundamentais do mercantilismo. Observa com atenção. Eis aqui os argumentos mercantilistas para a expansão colonial. Vamos observar com atenção a imagem, pessoal. O que nós temos na imagem? A imagem nos traz 4 pessoas. Tem uma senhora luxuosamente vestida, ornamentada por
joias, por uma coroa, por joias, anéis, pulseiras. A mulher está ostentando e não está pouco, hein? Ela está na grife, sentada junto à mesa. Logo a gente já avalia que ela está pronta para almoçar ou para jantar. Chegando lá, ao fundo nós vemos 3 jovencitas, 3 novinhas que estão chegando na área, cada qual trazendo uma bandeja, trazendo alimentação para esta distinta senhora, que a propósito está robusta, está bem servida. O que está escrito, a faixa que está trazendo aqui essa senhora? Na faixa está trazendo a inscrição Mother Country, que na tradução literal seria país mãe, né, ou pátria mãe. E a gente pode traduzir como metrópole. Então essa senhora rica, essa senhora um tanto quanto gordinha, né, pessoal? Essa senhora robusta, um pouquinho acima do peso, mas está bela, maravilhosa, com a coroa na cabeça, essa é a metrópole. E essas jovenzinhas bonitas, elegantes, né, trajadas como empregadas, que estão a servir à metrópole, elas são as colônias. Essas são as colônias, estão aqui para alimentar a metrópole. O que as colônias trazem aí nas bandejas, professor? Olha, as colônias estão trazendo aqui gold and silver, ou seja, ouro e prata, metais preciosos. Foodstuff, repeat after me, foodstuffs, ou seja, alimentos. Está trazendo também raw materials. Raw materials, matéria-prima, pessoal. Olha que beleza. Então, as colônias estão aqui para alimentar a metrópole, pessoal. Ou seja, esta é uma analogia brilhantemente feita, mostrando de que maneira as colônias, aspas, alimentavam a sua metrópole, de que maneira que a metrópole promovia uma exploração econômica das suas colônias, garantindo balança comercial favorável, garantindo acumulação primitiva de capitais. Agora na sua tela uma outra imagem, mostrando o chamado comércio, este aqui é o chamado comércio triangular. Comércio triangular que vai ter os pontos aqui, ó. Continente americano, você tem a América. Tem também o continente africano, o litoral da África. E tem também o velho mundo, o continente europeu. Beleza? Então aí nós temos o comércio triangular. Comércio triangular. América, Europa, África. Então, nesse comércio triangular, foi um braço importante da política mercantilista. Por exemplo, pessoal, do norte da América, essa porção aqui que a gente conhece hoje como América do Norte, onde eram as 13 colônias, inglesas da América do Norte, que futuramente deram origem aos Estados Unidos. Olha só. Comércio de peles para a Inglaterra, pessoal. Fornecimento de peles para a Inglaterra. E a Inglaterra fornecendo produtos manufaturados para serem consumidos aqui nas 13 colônias. Olha agora para essa região aqui da América Central. Essa região conhecida como Caribe ou Antilhas. Das Antilhas partia para a Europa produção de açúcar, muito importante, não é? Um centro importantíssimo na produção de açúcar, tabaco, uma planta nativa da América, cacau, também nativo da América, além da extração de prata. Tudo isso indo para onde? Indo para a Europa. Da Europa para cá vem o quê, pessoal? Além da produção manufaturada, vem também escravos. Escravos provenientes da África, do litoral africano. Pensa agora no Brasil, aqui, a América Portuguesa, dentro desse contexto, desse comércio triangular. A América Portuguesa remetendo para a Europa, remetendo para Portugal, que era a nossa metrópole, açúcar, tabaco, algodão,
ouro, e de lá para cá vindo o quê? Produtos manufaturados, além de virem através dos navios tumbeiros, os chamados navios negreiros, que cruzavam o Atlântico trazendo escravos negros como mercadorias. Olha os escravos vindos da pessoal, vindo em direção à América Portuguesa, vindo em direção a alguns pontos da América Espanhola, por exemplo, a região do Caribe, aqui nas Antilhas, e indo também para a porção sul das 13 colônias inglesas na América do Norte. Este era o chamado comércio triangular, um outro aspecto importante da política mercantilista. Muito bem, pessoal. Vamos então falar agora sobre o mercantilismo na Europa. Você já compreendeu na nossa aula que o mercantilismo foi um conjunto de práticas econômicas empreendidas pelos Estados nacionais modernos europeus durante o contexto histórico da Idade Moderna. Legal! Maravilha! Só que o mercantilismo não foi igualzinho em todos os países da Europa. Não, cada país adotava uma prática específica de mercantilismo. França, Inglaterra, Espanha, Portugal, Países Baixos, cada qual tinha o seu próprio modelo de mercantilismo. Vamos começar a analisar um deles, que é o chamado metalismo. Heavy metal, pessoal. Metalismo que também é chamado de bulionismo, que é acumulação de metais nobres, estocagem de ouro e prata. Essa política foi empreendida principalmente pelos espanhóis, que, como dissemos na aula de hoje, exploraram ouro no México, prata no vice-reino do Peru. Outro modelo de mercantilismo empreendido na Europa, agora na França, foi o chamado colbertismo, por causa do primeiro-ministro de Luís XIV, lembra dele? O Rei Sol, L'État c'est moi, o Estado sou eu. Luís XIV, o principal símbolo do absolutismo monárquico na França. Aquele, pessoal, aquele que construiu o Palácio de Versalhes, já pensou? Palácio de Versalhes, mais de 200 quartos e nenhum banheiro. Palácio de Versalhes, o símbolo ali da sociedade da corte na França. Pois é, no reinado de Luís XIV, o Rei Sol, L'État c'est moi, o Estado sou eu, o primeiro-ministro era Colbert. Então nós tivemos o chamado colbertismo, que foi a limitação das importações, aumentando a cobrança de impostos sobre manufaturas vindas de fora da França, ao mesmo tempo em que houve um incentivo na produção de manufaturas de luxo, tecidos, perfumes. Esse foi o colbertismo na França. Tem ainda o comercialismo, que foi empreendido na Inglaterra, caracterizado pelo protecionismo alfandegário, principalmente depois da chamada Revolução Puritana, que inaugurou a única fase republicana na Inglaterra, que foi a fase da República Puritana, chefiada por Oliver Cromwell, esse distinto cidadão que aparece aqui na imagem. Oliver Cromwell estabeleceu os famosos atos de navegação que transformaram a frota mercantil inglesa na mais importante do mundo, fazendo com que a Inglaterra tivesse um destacado comércio externo, um dos fatores fundamentais para a política de acumulação primitiva de capitais, que fez a Inglaterra, pessoal, veja só, o berço da Revolução Industrial em meados do século XVIII. Portugal desenvolveu o chamado capitalismo comercial, onde explorava economicamente sua principal colônia. Qual era mesmo a principal colônia de Portugal? Pois era o Brasil, a América Portuguesa, que teve exploração
de cana-de-açúcar, de algodão, de tabaco, drogas do sertão e no século XVIII, exploração econômica do ouro nas Minas Gerais. Por falar em exploração econômica, nós não podemos deixar de falar na importância histórica das chamadas companhias de comércio. Ora, as companhias de comércio tinham como objetivo principal promoverem o desenvolvimento da atividade comercial, pessoal. E aí os estados modernos europeus, ou seja, as nações europeias, desenvolveram as companhias de comércio. Inglaterra, França e Holanda promoveram práticas mercantis a partir do século XVII. Você sabe muito bem, já estudou isso na história do Brasil, que durante um certo período os holandeses chegaram a ocupar uma parcela considerável do Nordeste brasileiro. Não é isso? Aconteceu a ocupação holandesa lá entre 1630 e 1654. Olha, são 24 anos, é um tempo considerável, amiguinho. Pois é, quem coordenou a invasão, a ocupação e a exploração econômica desse território de Pernambuco foi a Companhia das Índias Ocidentais, a famosa VIC, que colocou inclusive o Maurício de Nassau para explorar economicamente a região de Pernambuco, a capitania de Pernambuco, ali no período que vai de 1637 a 1644. Nesses estados modernos europeus, a Inglaterra, a França e a Holanda, tínhamos a participação do Estado em consonância com a burguesia mercantil e financeira. Já nos países ibéricos, pessoal, ou seja, Portugal e Espanha, nós tivemos a criação de companhias de comércio, justamente para desenvolver essa atividade, inclusive a exploração colonial, mas nesses países ibéricos nós tivemos como característica uma forte presença do Estado. O Marquês de Pombal, por exemplo, criou algumas companhias de comércio ali no período em que ele foi o primeiro-ministro do rei Dom José I de Portugal. Ele criou, por exemplo, a Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, criou a Companhia de Comércio de Pernambuco e Paraíba. Então você tinha companhias de comércio com uma forte presença, um grande controle do Estado, que passou a se tornar, essas companhias, a base da exploração do chamado Pacto Colonial, que você já sabe o que é. Era a exclusividade que a metrópole possuía em relação à exploração econômica de sua colônia. Tudo bem, jovenzinho? Conseguiu compreender, então, as principais características do mercantilismo? Legal, então. Espero que você tenha gostado do vídeo, que tenha aprendido bastante conosco. Se você gostou, dá um joinha aí no vídeo, se inscreva no nosso canal para receber novas aulas e se preparar de uma forma muito boa para os exames vestibulares e para o Enem que vem chegando por aí. Um grande abraço a todos e até a próxima!